Olá, a paz de Cristo, meus irmãos, você que é aqui do nosso curso. Hoje nós estamos na aula sétima, aqui do nosso módulo sobre salvação. Essa deveria ser a última aula, não é mesmo, desse módulo, porém vou estar acrescentando aí mais módulos bônus, alguns vídeos que eu gravei no canal para estar acrescentando cada vez mais coisas. Eu vou cada vez mais estar atualizando e se tiver que atualizar, regravar uma aula, futuramente vou estar fazendo isso, tá bom? Mas esse seria o último, né, a última aula desse módulo, que é quebrando a lei de Deus. Se você não viu as outras aulas, não é necessário você ver, mas seria importante para você não chegar aqui sem conhecimento daquilo que a gente tem falado, tá bom? Então, vamos tratar aqui um pouquinho. Irmãos, no próximo módulo, a primeira aula, eu explico claramente o que é pecado. E pecado é a transgressão da lei de Deus, tá? E quando eu falo de transgredir a lei de Deus, você precisa entender que eu não estou querendo me referir, irmão, àquelas coisas que existiam lá na primeira aliança, circuncisão, a prática de festas, sacrifícios pelos pecados, mas trata-se daquela lei que Deus dá para o homem, não é mesmo? Para que o homem ande, né? Para que o homem ande. Jesus ele vai dizer assim, vamos olhar aqui, irmãos, Mateus, né? Mateus capítulo 7, depois a gente volta para Jeremias 31. Mateus capítulo 7, verso 23, tá? Por isso que é importante essas ferramentas aqui que nós olhamos, né, para você ter acesso a grego, hebraico e tudo mais. E diz assim, verso 22: Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, né? Supostamente eles faziam aí profecias, né, referente aí com os, não é mesmo, com os dons proféticos em teu nome. E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, tá? E a iniquidade, irmão, é a palavra anomia, que ela vem justamente do prefixo de negação a, né, que está aqui, acrescido da palavra anomia, que significa lei. Então, o segundo dicionário Strong, ele vai trazer a seguinte definição para nós: a condição daquele que não cumpre a lei, porque não conhece a lei, porque transgride a lei, despreza e violação da lei, iniquidade e maldade sinônimos, né? Iniquidade e maldade são sinônimos. Então, o conceito mais amplo pela Bíblia de iniquidade é anomia, que é a pessoa que transgride a lei de Deus. É a pessoa que transgride a lei de Deus. Irmãos, lá no contexto dos israelitas, Deus ele vai dar os seus 10 mandamentos, que era para o povo cumprir. E o povo, né, quebrava esses mandamentos, caía em idolatria, caía em adultério, assassinavam, fazia todas as coisas erradas. E essa lei constantemente condenava o povo, mostrando o seu pecado, tá? Deus ele colocou a sua lei em tábuas de pedra para demonstrar o coração duro do homem. Mas você precisa entender, irmãos, que na nova aliança, quando nós vamos aqui para Jeremias 31, né? Vamos avançar aqui para Jeremias 31, né, Isaías, Jeremias, capítulo 31, verso 31, você vai ter a seguinte ênfase, né, relacionado à nova aliança, porque disse: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Quando formos estudar as duas casas de Israel, você vai ver aqui a importância dessa expressão casa de Israel e casa de Judá para entendermos as profecias, a igreja como um todo. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não bastante os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes exprimireis as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Você consegue ver, irmãos, essa ênfase de colocar a lei no coração do homem? Tá? Irmãos, então, a prática da lei de Deus, ela é sim.
não é mesmo? Uma coisa que está relacionado às obras que os santos precisam fazer, né? Irmão, se você diz que crê no Senhor Jesus Cristo, mas você não faz aquilo que Deus manda, é como se você não tivesse fé, né? É como se você não tivesse fé no Senhor. Então, toda vez que você cumpre a lei do Senhor, automaticamente, pela obediência à lei do Senhor, você o que confirma que você está andando no caminho do Senhor. Perfeito? Irmãos, aquela lei lá na primeira aliança que estava, né, lá naquelas tábuas de pedra, hoje na nova aliança, o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Por isso que é dito que o Espírito Santo ele vai convencer do pecado, que é o trabalho do Espírito Santo que vai estar escrevendo no seu coração a sua lei, os seus mandamentos, para que o homem viva e ele passa a ser como essas tábuas da lei viva diante dos homens, tá? E sobre isso, Paulo ele vai nos dizer, porque em 2 Coríntios, capítulo 3, preste atenção como ele vai citar Jeremias falando sobre nós, né? Dizendo assim, da seguinte forma, tá? Inclusive, vou até colocar aqui na tela para você ver. Vamos colocar aqui também Jeremias capítulo 31, para você ver. Vamos para G e você vai fazer essa comparação. Jeremias capítulo 31, verso 33, que está aqui. Presta atenção. Começamos porventura outra vez. Vamos aumentar a letra aqui um pouquinho, um pouquinho maior. Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros? Vós sois o quê? A nossa carta escrita em nosso coração, conhecida, né, e lida por todos os homens. Você consegue ver que ele fala que vocês são a nossa carta escrita e lida por todos os homens, escrita no coração, estando já manifestos como cartas de Cristo produzidas pelo nosso ministério, escrita como não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra. Olha que tremendo, né? Aqui, irmãos, ele vai fazer uma relação com as alianças desta tábua de pedra, né? Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, tá? Então Paulo vai pegar isso aqui que está aqui em Jeremias 31, as minhas leis, né, que Deus vai imprimir as suas leis no coração, deixa eu tirar essa barrinha daqui, e as escreverei, né? Você consegue claramente perceber que Paulo está tirando de Jeremias 31, verso 31 a 33, né? Que ele está tirando, não é mesmo? Essas palavras daqui, por quê? Porque Deus estava fazendo uma promessa de que a lei dele seria colocada no coração, tá? Quando formos tratar da lei mais plenamente, no módulo específico, eu vou explicar isso com mais clareza. Mas o essencial dessa aula, eu quero dizer para você, irmãos, que a obediência aos 10 mandamentos ela é importantíssima. Por quê? Porque quando você transgride os 10 mandamentos, isso está associado com você pecar. E eu já mostrei para você que o pecado, sim, a transgressão do pecado leva a pessoa à apostasia. E se você continuar constantemente vivendo uma vida transgredindo as leis de Deus, você vai poder cair na apostasia e, consequentemente, faz você cair da graça. E você vai estar num estado, né, onde você vai cair dessa graça e você vai se perder. Então, hoje, o Espírito Santo ele te capacita a lutar contra o pecado, né, como cumprindo a lei, tá? Irmãos, eu não estou querendo dizer com isso que você precisa guardar sábado, etc. Isso não é isso. Mas a realidade é que existe uma lei sobre o sábado, nós vamos tratar, né? Existe um sábado e nós precisamos entender o sábado. Existe a realidade do sábado que precisa ser cumprida. Mas hoje, irmãos, né? Como é que você vai dizer que tem fé em Jesus se você desobedece, né? Ah, eu amo a Jesus, eu amo a Deus, mas você vai lá e fica vivendo em adultério. Ah, eu amo a Deus, o Pai, mas constantemente você está mentindo. Eu amo Deus, o Pai, Jesus, mas constantemente você está, né, adulterando com ídolos, quebrando a lei dele. Isso não é uma fé. A fé ela vai ser acompanhada de obediência, tá?
Então, quando você quebra os 10 mandamentos, quando você quebra a lei de Deus, você está pecando, né? Você peca diante do Senhor e este seu pecado é aquilo que vai afastar você do Senhor. E essa constante de você pecar, pecar, continuar pecando, irmãos, isso, né, faz com que você aí acabe caindo muitas vezes, se desviando do Senhor. Então, o propósito da nova aliança é tirar aquelas leis que estavam nas tábuas de pedra e colocar no seu coração, tá, irmãos? Então, sim, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. Jesus ele vai dizer: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Então, viramos eu e o Pai e se manifestaremos a Ele. Irmãos, existe um conceito errado na igreja que é o seguinte: que as pessoas dizem, não, eu peco, peco, peco todos os dias e continuo pecando. Não é bem assim que existe na Escritura. O Espírito Santo vai ser dado para você lutar contra o pecado. A lei de Deus vai ser colocada no seu coração e cada dia que vai avançando, você vai mortificando a sua carne e você não vai mais agora praticar aquilo que você praticava no passado. Então, dia a dia você vai mortificando. Então, esse negócio de peca todo dia, peca, peca, não é bem assim. Cada vez mais nós vamos tirando o pecado da nossa vida, lutando contra o pecado para não quebrarmos a lei de Deus, tá? Então, Jesus ele está diante do Pai, intercedendo por nós, para quando nós tropeçarmos, não é mesmo? Ele vai interceder para nós sermos perdoados. Então, você precisa ter isso. Mas agora, se você vive uma vida pecando voluntariamente, constantemente, irmãos, você pode cair aí numa apostasia, tá bom? Então, você precisa sim praticar e cumprir a lei do Senhor. Então, eu vou ler um texto aqui muito importante para você. Lá em Romanos capítulo 2, irmãos, tem uma coisa muito importante, né? Deixa eu finalizar aqui. Em Romanos capítulo 2, se não me engano é verso 21, diz o seguinte, Romanos capítulo 2, ou é verso 11 ou é verso 21, acho que é verso 11. Diz o seguinte, né? Olha que interessante. Assim, pois todos, assim, pois todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, tá? Por quê? Porque se você obedece a Deus, isso demonstra que você tem fé. Porque se a sua fé não tem obediência, é o quê? É uma fé morta, tá? Então você precisa sim praticar a lei, não apenas ouvir, mas praticar. E essa lei serão os mandamentos de Deus que vão ser escritas no seu coração. Tá bom, irmãos? Então vou finalizar essa aula aqui e futuramente nos próximos módulos sobre lei e graça, sobre a lei e graça não, mas sobre as alianças ali, a gente vai explanar isso aqui de forma muito mais ampla, tá bom? Espero você nos próximos módulos. Que Deus abençoe e não esqueça de acompanhar as aulas bônus desse módulo aqui, tá bom? Até lá. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.